Ó, cheguei aqui na faculdade, hoje é a apresentação, na verdade. Depois de vários anos, estou um pouco nervoso. Olha lá, a Débora, minha mãe, o Bernardo. Cadê o Bernardo? A minha mãe. A mãe é lá. Ah, se não fosse ela, não ia estar aqui agora. Que legal. Olha que legal. É bonito isso, né? Muitas subidas aqui. Acho que tem acessível ali, ó. Olha lá o Pachecão, só esperando aqui. Eu, Gustavo, pelo convite. Isso aqui tem um significado muito grande para mim. Muitas vezes a hora que a gente está aí, a gente não dá o valor que deveria dar, e depois que passa esse período, a gente olha para trás e fala, caramba, que legal aquele período, devia ter feito mais coisas, devia ter participado de mais coisas. E momentos como esse agregam demais. Eu aprendi com pessoas também que deram palestra quando eu estava começando e serviram como inspiração. E antes de me apresentar aqui, acho que está no próximo slide já. Ah, legal. Se você quiser usar o passador... Pode subir aqui no... Com a vontade. Ah, vou ficar no YouTube, né? O lugar é seu, explore. Aqui fica bonito. Então, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Fabre Gutierrez. Eu me formei em 2014, na mesma turma do Pacheco. Comecei em 2011. Não é porque o Gustavo está aqui, mas eu era um dos melhores alunos de atletismo, de psicologia do esporte, enfim, natação era a Tati. Eu tenho mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, mais de 160 mil alunos, inclusive a Sá é uma das minhas alunas, já foi, né? Também sou mentor de negócios, eu trabalho não só com o nicho de educação física, mas eu sou mentor de negócios de marketing digital em geral, mas principalmente sobre educação física, nutrição, mais dessa área. E mais de 5 milhões faturados no online. Por que eu trouxe esse número? Porque a gente, na educação física, pelo menos na minha época, a gente tinha meio que o complexo de vira-lata, né? Que é exatamente essas frases que eu escutava lá no começo. Provavelmente você que está aí já ouviu isso, ouve isso de, inclusive, parentes, pessoas próximas, amigos. Esse curso é para quem não gosta de estudar. Educação física não dá dinheiro. Você vai dar aula em academia por mixaria, por R$10 a hora. É só jogar bola e ficar malhando, não é uma profissão séria. Eu escutei muito isso, como eu disse, até de familiares, né? Não só de pessoas, de conhecidos, de amigos, mas muita gente me desencorajou no começo. Eu confesso que quando a gente está começando e não sabe muito bem, a gente tem muito medo, né? Porque você está dedicando o seu tempo aqui, então você não sabe, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter sucesso? Será que eu vou ganhar dinheiro? Porque é o dinheiro que faz a gente seguir uma carreira também, né? Não é só gostar. Então a gente tem muito medo no começo. Vou contar um pouquinho da minha história, só para vocês se conectarem um pouquinho, que talvez vocês estejam passando por momentos que eu vou citar aqui. E eu comecei a faculdade em 2011, e em 2013 eu fiz o meu primeiro estágio, né? Que foi aqui no Chu Academia. Essa aqui é a minha mãe, né? Se não fosse ela, não estaria aqui, provavelmente. Ela me ajudou muito. Fazia marmitinha para eu ir trabalhar lá em Limeira. E esse foi o momento, acho que o mais difícil. Um dos mais... Teve vários pontos, né, de divisão, mas esse foi um momento muito difícil. Por quê? Porque eu tinha um emprego. E alguns de vocês talvez tenham já alguma profissão antes de começar na educação física. E você tem aquele fixo, né? Aquela segurança. E aí você fala assim, poxa, como que eu vou fazer um estágio, vou muitas vezes não ser remunerado, ou ser remunerado, uma remuneração baixíssima, e aí eu tive que decidir isso, né? E eu já tinha, inclusive, em 2014 eu virei pai, né? Então já tinha muitas responsabilidades, não era uma decisão tão simples. E aí eu falei, não, eu vou para a área. E eu abandonei meu emprego, eu trabalhava na Appia, né? Para quem conhece a Appia Veículos, eu era vendedor de peças. De ser uma academia grande me chamou a atenção. Porém, quando eu cheguei lá, me falaram assim, ó, você vai ganhar R$350, isso em 2013, 2013, você vai ganhar R$350, porém, eu gastava R$400 de gasolina, de moto.
Eu ia de moto, tomei chuva, furou pneu, ixi, foram muitos anos passando por momentos assim, né? E isso faz a gente ficar calejado, faz a gente ficar forte, isso é importante também, né? Eu falo que a gente só aprende na dificuldade, não na hora que tá tudo bom. Então, esse momento foi difícil, mas eu falei, não, eu vou de cara, porque era o que eu queria, vou fazer estágio, a academia era linda, mas eu ganhava R$350. E essa é a realidade, provavelmente alguns de vocês já enfrentam ou irão enfrentar caso queiram realmente entrar na área. Aí eu falei, arriscar ou não? Vamos arriscar, né? Aí deu uma moral pro Pacheco aqui, ó. Essa ele não sabia, hein? Nem tinha o bigode aqui. Essa foto aqui na Claretiana em 2014, que era Claretianas antes, né? 2014 foi o ano que a gente se formou. E aí é o ano mais difícil, vamos dizer assim, da faculdade, porque precisar sempre, qualquer área, aprenda a vender. E eu aprendi muito nessa época. E lá, muitas vezes, tinha evento de festa junina. Eu chegava às 6 da manhã para dar aula, o evento era 7 da noite. Eu não ia voltar para Rio Claro, para quem não sabe, a Biorritmo é em Limeira. Eu ficava lá o dia inteiro, comendo marmita gelada, porque não tinha dinheiro para ficar indo almoçar no restaurante e tal. Mas eu aprendi muitas coisas nesses eventos, nessa vivência. Eu conheci muita gente, tinha muitos cursos de mentoria. Então, palestras como essa, que eu vou falar muitas coisas práticas para você entrar no mercado de consultoria, você aprende em momentos como esse, como eu estou falando aqui. Eu aprendi com muita gente. Então, eu tive essa capacitação lá na Biorritmo. É um lugar que eu sou muito grato também, né? Assim como o Chu, a academia. Eu aprendi sobre gestão, a parte técnica também. Em 2016 eu comecei a melhorar um pouquinho mais a minha carteira de alunos de personal e eu vi que a coordenação já tinha um prazo ali, né? Porque ela exige muito, você não ganha tão bem, e o personal não. O personal você consegue ganhar dinheiro. Mesmo que trabalhando muito, você consegue ganhar dinheiro dando aula de personal. Mas eu vi que dava para ganhar mais e já comecei a movimentar as redes sociais, né? Desde 2016. Então, em 2016 eu já postava, estava lá fazendo a rosca lá, eu postava, mas muito sem estratégia. Eu só postava vídeo porque eu sabia que aquilo ali era uma vitrine, mas eu não sabia usar a ferramenta, né? Eu vou explicar para vocês como vocês já, mesmo sem estar formado, você já consegue trabalhar no nicho com consultoria, com assessoria online. Então eu comecei a investir mais em imagem. O que é investir em imagem? Tem que comprar o tênis mais caro? Não, mas eu não vou chegar na academia todo relaxado, com a gola toda lascada, com o cabelo tudo bagunçado. Você é a sua imagem. E aí eu abro o CNPJ, aí eu viro um pagador de imposto de verdade, né? Que aqui no Brasil, quem tem CNPJ sabe o que eu estou falando. E aí, mais uma vez, será que eu saio do registro, do fixo, do garantido, para só dar aula? E se eu não tiver aluno? E aí eu tinha que pagar o aluguel da academia também, né? Então, assim, não era só não ter aluno, além de ter as minhas despesas e tudo mais, eu tinha que pagar o aluguel para poder usar o espaço. E lá na Biorritmo é um dos lugares mais caros aqui da região. Hoje a gente tem custos menores, né, para quem quer atuar como personal presencial, mas naquela época já era caro pro preço que eu fazia. Aí em 2018, essa aqui é a minha esposa, também sem ela não estaria aqui, provavelmente, não teria crescido tanto no digital. Em 2018 eu começo a gravar vídeo, e aí vem um momento, cara, que o que acontece? Quando você se expõe, você recebe críticas, você é visto, as pessoas tiram sarro. E imagina em 2018 eu falando, quer perder barriga? As pessoas, profissional da área, me trituravam. Não é perder barriga, é diminuir o percentual de gordura. Não é perder barriga, não tem como perder sua barriga. Só que quando você fala com o público final, você não está falando para profissional. O Mastermind, alguém sabe o que é um Mastermind? Não? O Mastermind é um grupo de empresários que tem objetivos semelhantes em comum, né? Que tem objetivos em comum. Então ali tinha, a maioria era profissional de educação física, mas depois acabou entrando outros profissionais de nutrição, psicologia. Ali a gente conversa sobre estratégias como empresa e não mais como professor. Então ali eu aprendi realmente a vender online, né? A vender consultoria, a vender produtos digitais, a saber mais sobre marketing digital. E até então, 2019,
se tivesse 5 caras que vendessem consultoria online, era muito. E já faturou mais de 2 milhões de reais. É um produto de R$19,90, onde vem ficha de treino, guia alimentar, super básico. Vou explicar para vocês sobre isso também. Eu estou só explicando o panorama para ter sentido o que eu vou falar depois, tá? Que vai abrir um pouco a mente de vocês. Eu vendo a minha imagem, o meu posicionamento. Por que o cara compra de mim e não faz o aplicativo da academia? Por que o cara compra de mim e não vai no ChatGPT e faz um treino? Porque ele compra o meu posicionamento, ele compra a minha ideia, ele compra a minha imagem, ele compra quem eu sou. E não, treino e dieta é o que a gente chama de commodity, né? Qualquer pessoa não, pessoa qualificada, que tenha conhecimento, pode montar um treino e dieta. Agora, o que faz você se diferenciar no mercado é o seu posicionamento, é como você é visto. Então eu fui o pioneiro no subnicho, teve a criação de novos produtos. O que é novos produtos? Hoje eu vou falar aqui da assessoria online, né, da consultoria online. Mas é legal vocês já terem um norte do que a internet pode proporcionar. Em 2023 eu criei novos produtos, como por exemplo uma plataforma de treino, tipo um Netflix, ilustrando assim, um Netflix de treino e dieta. O cara entra, tem uma plataforma, ele paga por mês, e aí tem lá treino, dieta, vídeo motivacional, alongamento. Aí você pode pôr o que você quiser lá, é uma plataforma. Essa aqui é a minha plataforma. E o Seca Abdômen, né, que é esse produto aqui, né, ele está aqui. Ele é um dos programas dentro dessa plataforma. Eu tenho, por exemplo, o Projeto Corpo Seco, tenho o Desafio Tira Pança, tem vários produtos dentro de... É como se fosse uma faculdade, né? Você tem vários cursos dentro de uma escola, dentro de uma faculdade. E é exatamente isso que tem uma plataforma. E ali você pode ultrapassar a barreira de treino e dieta. Você pode, por exemplo, contratar um psicólogo e fazer uma aba como vencer o desânimo para treinar. Você vende um produto de psicologia, ganhei inteligência, né, com ele, com essa empresa, que era meu sócio, minha coprodução, e eu reestruturei a minha equipe. Hoje são eu, um profissional de educação física, um profissional de nutrição, um gestor de tráfego, né, só ilustrando, o tráfego é aquele que você põe dinheiro para divulgar o seu trabalho, um editor de vídeo e duas vendedoras, que era minha irmã, uma delas que era para estar aqui, mas ela acabou não vindo, não pôde vir. Então são 7 pessoas. Aí, 2025, né, mais de 160, deve estar beirando 170 mil alunos, novas parcerias, isso abre muitas portas, você acaba virando referência. Então, hoje eu sou patrocinado pela Growth, tem farmácia de manipulação, tem várias outras, graças a esse movimento, né, de treino e dieta, né? É um efeito cascata ali que abre portas, né? E aqui foi a última premiação que eu recebi da VUMP, que é uma das plataformas de venda, junto com a minha irmã, que eu acabei de citar aqui. Agora, pontos práticos para você que está aqui e quer, Daniel, o que você está falando aí? Quero começar, quero fazer, como que eu faço para acontecer? Será que eu tenho que esperar formar? Cara, é óbvio que eu recomendo que você primeiro se forme, pega o CREF, porque isso te dá maturidade, você vai ter algumas vivências, igual eu tive ali, no estágio, conhecendo pessoas, isso é importante, aliás, isso é fundamental, e para você ter a vivência da área, tem que começar, tem que se formar, mas tem algumas coisas que dá para você já ir trabalhando, né? Não adianta nada eu falar de abdômen trincado, eu chegar e não estar com o abdômen trincado, como que eu vou vender o abdômen trincado? Então, se posicionar, para quem que eu vou falar, né? Então aqui é exatamente os dois próximos, né? Comunicação clara e subnicho. Então, vou começar. Por que eu resolvi falar para homem? Porque os caras me ouviam mais na academia, eu tinha mais afinidade com treinos para homem, homem geralmente vinha pedir treino para mim, então eu meio que já fui lapidando, né? Tá aí mais uma vez a importância de ter vivência, né? Na academia eu já vi, esses caras aqui escutam mais do que eu tenho a falar, quer dizer que esses caras me respeitam mais. Então, eu comecei a ir por essa comunicação, né? Esse nicho, subnicho. O que incomoda esse cara?
Qual o desejo desse cara? Né? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, o cara quer perder barriga, mas não é a dor dele, não é ele ter barriga. A dor dele é ele querer brincar com o filho dele, com a filha dele, ficar ofegante. Né? Então, eu entender essas dores. Né? Então, eu vou trabalhar com mulheres. Quais são as dores das mulheres? Celulite, diástase, também pode ser barriga, ou outro subnicho. Mulher que quer ficar maromba. Principalmente quando você é autônomo, você tem que ter rotina, porque senão você naturalmente vai buscar o conforto. Você vai querer, não, hoje eu não vou trabalhar. Né? Já fechei um aluno ontem. Então tem que ser consistente. Tem que aprender a vender, né? Igual eu falei, isso serve para qualquer área também. E entregar. Tem muito pilantra na internet também. O que é pilantra? O cara vende super bem, só que a entrega dele é muito ruim. Então, você tem que saber de parte técnica, por isso é importante que a faculdade tem que saber de treino, tem que saber de psicologia, tem que entender da parte técnica, não é só vender, tá? Eu já vendi muita coisa sem nem ter o produto, só que depois eu vendo, aí depois eu estruturo e dou o máximo ali, porque aquele aluno vai comprar de novo, né? Aquele aluno vai estar ali e vai ser recorrente. E estarem em ambientes compatíveis. Então, por exemplo, aqui é um ambiente compatível com o que eu quero crescer profissionalmente. Né? Um mastermind é lá onde eu aprendo muitas estratégias. Então, o que eu faço? Eu tenho que estar no meio desses caras. Pô, o cara ganha 30 mil, eu tenho que estar no meio desse cara aqui. O cara está onde eu quero chegar, eu tenho que aprender o que ele está fazendo. Então, fazer mesmo os conjugamentos, né, que é o que eu falei ali. Planejamento, cara, não é só gravar vídeo, igual eu falei lá na pandemia. Eu comecei a fazer live de treino, tinha 350 personal em Rio Claro que também fazia live de treino. Mas por que os caras não vendiam? Porque não tinha estratégia. Então tem que ter planejamento, né? Por exemplo, eu sei o que eu vou fazer amanhã, eu sei como que eu vou trazer mais clientes. Não ter medo da exposição e criar o seu método. Esse eu até adicionei depois, eu tinha esquecido, eu adicionei agora há pouco. Criar o seu método não é inventar treino, dieta, não. É você criar um modelo que vai entregar para o seu cliente. Daniel, como que faz? Aí eu fico lá 1 hora explicando, 2 horas explicando, e o cara não põe em prática. Mas para aquele cara chegar ali e ter aquelas plaquinhas bonitinhas ali e tal, esse cara aqui teve que começar. Então, cara, você quer começar, tem que fazer, tem que pôr em prática. Não adianta só ter a teoria, né? Então, aquelas são as plaquinhas de faturamento que eu falei lá, né? Quando você ganha X de faturamento, você ganha uma plaquinha. Agora a gente vai para a parte prática, né? Para você que quer começar com assessoria, quer vender treino, dieta não, né? Mas se você tiver uma equipe, você pode também vender dieta. Mas para você que quer começar com treino, essa é uma forma que você vai ter que produzir conteúdo, correto? E existem 3 tipos de conteúdo. O topo de funil, já vou explicar o que é um funil, o meio de funil e o fundo de funil. O topo de funil é eu atrair pessoas. O meio de funil é eu ensinar pessoas, ensinar essas pessoas. O que eu ensino? E o fundo de funil é eu vender para essas pessoas. Então aqui tem um exemplo, topo de funil. O que é um topo de funil? Um conteúdo engraçado, polêmico, atrativo, que vai dar like, que vai dar compartilhamento. É os famosos serve para nada, só para a galera ficar te vendo mais vezes, né? É o topo de funil. O meio de funil, que realmente eu explico algo inteligente, o cara vê que eu tenho conhecimento, que eu não estou falando bobagem, então estou ensinando alguma coisa ali. E o fundo de funil, ali tem um aluno, um antes e depois, que é uma prova social, por exemplo. Ó, meu método ele faz isso. Eu não estou falando só, eu mostro o que eu faço. Então é o topo de funil, meio de funil e o fundo de funil. Formatos de assessoria, produtos digitais. Hoje a gente tem três formatos, né? Infoprodutos, consultorias e mentorias. O que eu falei aqui, que eu recomendo que qualquer um de vocês comece, é pela consultoria. Eu vou te explicar o porquê. Olha, o infoproduto. O que é o infoproduto? É um produto digital, que ele é tipo um curso. Dando exercício ali. E tem o Zoom, né? O Google Meet, que é ali para você encontrar online com o cara, que também serve como mentoria ali. Aqui, só para ilustrar para você, o que é um funil de venda. Para você vender, você tem que ter pessoas.
essas pessoas, elas vão entrar no seu funil. O que é o funil? Primeiro, a pessoa começa a te seguir. Segundo, ela tem interesse no seu produto. Terceiro, ela realmente quer o seu produto. E aqui, ela compra o seu produto. Então, por que eu tenho que ter aquele topo de funil, aqueles conteúdos abertos? Para as pessoas me verem, eu preciso ser visto. Né? Por que você vê, às vezes, um outdoor da Coca-Cola aleatório? Porque está fortalecendo a marca ali. Mesmo que não está vendendo ali, tá te vendo. Aí aqui o cara, o Daniel falou ali de jogar futebol melhor, perder a barriga. Eu jogo futebol, eu quero perder a barriga, então ele virou meu lead. Ele viu ali que eu falei, se você quiser saber mais, clica aqui. É uma oportunidade. Cliente, o cara pagou. Então aqui, para eu ter pessoas chegando, eu tenho o funil do Instagram. O que é o funil do Instagram? Que é o mais fácil. Pessoal que tá aí.